Nós, como o Alan falou, estamos indo para o nosso último domingo aqui do mês de outubro e estamos abordando agora o último T, o quarto T, falando sobre tesouros. Nós já falamos sobre como contribuir na igreja com o nosso tempo, sobre como contribuir com os nossos talentos, com o nosso testemunho, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como contribuir com os nossos tesouros, com as nossas finanças, traduzindo de uma forma bem clara, com as nossas posses e com o nosso dinheiro. E nós temos uma frase que nós colocamos aqui nesse quarto T do tesouro, que diz assim: me comprometo a contribuir financeiramente conforme o meu coração. Vamos tentar repetir? Me comprometo a contribuir financeiramente conforme o meu coração. Ótimo. Para isso, vamos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 6 até o 11. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, conforme está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer por toda essa série que nós caminhamos nela no decorrer desse mês de outubro, onde nós falamos sobre o nosso tempo, sobre o nosso testemunho, sobre os nossos talentos, e hoje nós vamos falar sobre os nossos tesouros. A nossa expectativa é que cada um de nós possamos aprender a nutrir esses 4 T's que foram frisados aqui nesse mês de outubro, na nossa vida individual e também coletiva como igreja. Nós pedimos ao Senhor que Tu possas nos esclarecer com relação à Tua palavra nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu me lembro, há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, quando eu e o Alan, a gente preparava essa arte aqui para a gente divulgar sobre o comprometimento 4T, e a gente ficou um tempão conversando sobre quais seriam os 4Ts, quais seriam a sequência deles, né? E também a gente gastou um bom tempo conversando sobre essas frases que nós temos aqui embaixo de cada um desses T's. Por exemplo, no tempo, me comprometo a contribuir com o meu tempo de forma responsável. Me comprometo a contribuir com as minhas habilidades e talentos. Me comprometo a viver de tal forma que minha vida se pareça com a de Jesus.
E o último T, me comprometo a contribuir financeiramente conforme o meu coração. Eu me recordo que a frase que nós gastamos mais tempo refletindo sobre ela, e até com um certo receio de tocar nesse assunto, foi esse último T, sobre tesouros, sobre finanças, sobre dinheiro, né? E eu e o Alan, a gente usava uma palavra, não, essa não ficou boa, vamos trocar, e vai, e volta, e a gente até encontrar uma frase que fosse coerente com aquilo que nós cremos e também bíblica, de acordo com a mensagem do Evangelho, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. E aí eu fiquei pensando, né, por que falar de dinheiro e falar de finanças dentro da igreja acabou se tornando um tabu, acabou se tornando um grande paradigma, acabou se tornando uma grande dificuldade, a ponto de que igrejas que têm uma visão séria e equilibrada sobre finanças e sobre dinheiro têm muita dificuldade de tocar nesse ponto e de tocar nesse assunto. E pensando, refletindo um pouco sobre isso, eu também, fruto de uma observação da minha família, que não é evangélica, e também de alguns amigos meus que não são evangélicos, eu consegui identificar talvez uns 2 motivos que levaram a nós chegarmos nesse ponto de que algumas igrejas começam a ter receio de tocar no assunto de finanças e de dinheiro para a sua comunidade, com a sua igreja local. E um primeiro motivo que eu identifico é que existiram e ainda existem nas igrejas evangélicas muitos escândalos relacionados a dinheiro, muitos escândalos relacionados a finanças. Isso todos nós sabemos, é de nosso conhecimento e também do conhecimento de quem não faz parte da nossa fé evangélica, da nossa fé cristã, que esses escândalos são praticamente parte do cotidiano de muitas igrejas evangélicas. Nós vemos, vira e mexe, notícias de pastores milionários, bilionários, ostentando bens de luxo, incompatíveis com a função que eles exercem, com a função que eles executam. Com alguma frequência a gente vê pastores evangélicos fazendo parte da lista dos mais ricos da Forbes, e isso tudo traz um clima de desconfiança muito grande, de tal modo que quando você fala, eu vou entregar o meu dízimo e a minha oferta na igreja, aos olhos de quem não nutre a nossa fé, eles dizem assim, você está levando dinheiro para o pastor, você está dando dinheiro para o seu pastor andar de jatinho, você está dando dinheiro para o seu pastor andar de iate, você está dando dinheiro para o seu pastor comprar uma mansão. Essa fala que nós acabamos vendo e acabamos percebendo na boca de muitos. Vira e mexe, vaza alguma coisa na internet que também se prolifera de uma maneira muito rápida. Recentemente eu recebi um vídeo de uma igreja XYZ dando aula de como conseguir fazer com que os seus participantes dessem dinheiro mesmo sem ter, tirassem da onde não tem para conseguir contribuir. Então você apela para o medo, você apela para a culpa, que se a pessoa não der o filho dela vai ficar doente, que se a pessoa... Então existe um mecanismo por trás disso que até é ensinado e propagado em algumas igrejas. Então um dos motivos que tornou esse tema finanças e dinheiro um paradigma, um tabu para as igrejas sérias e equilibradas, são esses escândalos que vira e mexe surgem e que chegam ao conhecimento de todos. De todos. Você com certeza já se viu no seu ambiente de trabalho ou já
pegou grupos conversando sobre isso. E um segundo motivo é um falso ensino que tem sido feito em algumas igrejas de uma espécie de barganha com Deus, né? Algumas igrejas ensinam uma lógica de barganha, que você dá 100 para Deus para receber 200, que você dá um carro para receber 3, que você dá um anel para receber uma casa. Uma lógica que foi construída de um Deus que se permite barganhar. Olha, eu estou te dando isso e quero receber isso em troca. Eu estou te dando aquilo e quero isso. E isso é tão comum, que se você ligar a TV na sua casa e zapear nos canais ditos religiosos, você vai perceber isso. Uma mensagem de barganha sendo ensinada, como se nós servíssemos a um Deus que se deixa barganhar, né? Agora, esses dois pontos dos escândalos e dessa mensagem de barganha, eles representam a minoria. Só que é uma minoria que está na mídia. É uma minoria que tem acesso a um povo que nós não temos acesso porque não estamos na mídia, porque não temos a exposição que essas igrejas têm. Agora, não é porque uma minoria erra que a maioria também pode ser colocada nessa mesma vala comum. Não. A maioria que eu conheço, pelo menos nesses meus anos de jornada cristã, a maioria que eu conheço são de igrejas sérias, equilibradas, que cuidam do seu orçamento com muito zelo para conseguir equilibrar as suas contas, virar e vencer o mês, honrando seus compromissos e dando andamento nas suas tarefas. A maioria dos pastores que eu conheço, a grande maioria, não enriquece, não se torna milionário, não se torna bilionário. Eu me lembro quando eu falei para os meus pais que a igreja que eu fazia parte pediu minha ordenação, que eu seria pastor, né? E um dos comentários que eu escutei foi o seguinte: bom, se ele não ficou rico quando casou, talvez agora ele fique. E não é isso. Não existe. Essa é a realidade de uma minoria que está equivocada nos valores do Evangelho e nos valores daquilo que a mensagem de Deus nos apresenta. Agora, dinheiro faz parte da nossa vida, dinheiro faz parte da minha vida, dinheiro faz parte da sua vida e dinheiro faz parte da vida da igreja. Finanças faz parte da vida da igreja. Tesouros faz parte da vida da igreja. A igreja só consegue funcionar adequadamente honrando os seus compromissos, honrando a locação dos seus espaços, a conta de luz, a conta de água, a aquisição de instrumentos. A igreja só consegue continuar socorrendo os necessitados, ajudando os socialmente fragilizados, ajudando os pobres, contribuindo com missões. A igreja só consegue continuar honrando os seus ministros de forma equilibrada. A igreja só consegue continuar plantando novas igrejas, expandindo a mensagem do reino de Deus através dos dízimos e das ofertas que são regularmente entregues na igreja local. Essa é uma verdade. E nós temos que aprender a enxergar isso de uma maneira equilibrada e sadia. Se nós não tivéssemos pessoas comprometidas em ofertar e em dizimar, trazendo bem para perto da gente, aqui na nossa igreja local, Batista, Urbanova, nós não teríamos como pagar a locação de um espaço como esse.
para nós estarmos aqui hoje sentados, ou domingo após domingo sentados, louvando e engrandecendo o nome de Deus e amadurecendo como cristãos, sendo ensinados, participando dessa comunhão. Isso só é possível porque nós temos pessoas que entendem o Evangelho e que contribuem conosco de forma regular. Quando nós falamos sobre contribuir, cooperar, ofertar e dizimar de forma voluntária, nós tocamos num ponto doutrinário que é muito importante para nós. E esse ponto doutrinário, ele se chama mordomia cristã. Mordomia cristã. Talvez você nunca tenha escutado esse termo, e infelizmente é um termo que na nossa língua e na nossa realidade brasileira, o termo mordomia, ele perdeu um pouco de significado. Parece que aquele que exerce a mordomia é alguém que está assim, sendo servido pelos outros, está sendo beneficiado pelas regalias de alguém, né? Ele está usufruindo dessa mordomia. Mas no conceito de mordomia cristã, não é isso que nós aprendemos. O conceito de mordomia cristã é que o nosso Deus, meu Deus e o seu Deus, Ele é o grande Criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o dono de todas as coisas e de todos os recursos que existem, inclusive dos recursos financeiros. O nosso Deus, Ele é o Deus conhecido na Bíblia como Deus do ouro e da prata. Ele é o Deus dono de todas as coisas. E nós? Nós somos beneficiados pela graça de Deus. E o nosso papel é sermos mordomos, bons administradores de tudo aquilo que Deus nos dá. O nosso Deus nos dá inúmeras bênçãos pela sua graça, e nós devemos agir com mordomia, administrar bem todas essas bênçãos para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome do Senhor. E essa palavra glorificar, ela é interessante no português mesmo, porque a gente repete muito essa palavra glorificar nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Glorifica a Deus, irmãos. Vamos glorificar ao Senhor. A gente repete muito isso. Agora, a palavra glorificar, num significado bem nosso, ela significa homenagear, prestar uma homenagem. Então, quando a gente age de acordo com uma mordomia cristã, quando a gente administra de forma adequada as bênçãos de Deus que Ele nos deu, nós estamos glorificando, homenageando ao nosso Deus. Então, quando eu entendo que eu tenho um corpo que foi dado por Deus, a pergunta que eu faço é: como eu devo cuidar desse corpo de tal forma que eu glorifique, que eu homenageie a Deus através do meu corpo, da minha vida, da minha saúde, que vem de Deus? Quando eu entendo que Deus nos deu e me deu uma família, a pergunta que eu faço é: como cuidar dessa família maravilhosa que Deus me deu e que Deus nos deu, de tal forma que eu possa administrá-la bem para glorificar e prestar, através da minha família, uma homenagem a Deus? Quando eu entendo que Deus me deu amigos, e a pergunta que eu faço é: como cuidar bem desses relacionamentos com os meus amigos, de tal forma que as minhas amizades glorifiquem
homenageiem a Deus. Quando eu entendo que Deus nos deu o tempo de vida que nós estamos tendo aqui hoje, e que você tem na sua semana toda, a pergunta que nós fazemos é como nós devemos administrar esse tempo de vida que Deus nos deu, de tal forma que a gente cuide bem desse tempo de vida para glorificar e homenagear ao nosso Deus. E trazendo para tesouros, quando eu entendo que Deus tem nos abençoado financeiramente, Deus não tem deixado faltar nada. Como cuidar bem, administrar bem as nossas finanças, de tal modo que a nossa vida financeira também glorifique e preste uma homenagem a Deus. Esse é o conceito de mordomia cristã. Eu recebo de Deus, cuido e administro de todas essas bênçãos da melhor maneira possível. Com qual objetivo? De glorificar e exaltar o nome daquele que é digno, porque é dele, não é meu. Eu sou um mordomo disso. Eu estou administrando isso tudo, enquanto aqui eu estiver. Tudo bem, irmãos? O dinheiro, quando nós olhamos dessa ótica da mordomia cristã, que Deus nos abençoa financeiramente, nós conseguimos entender que o dinheiro, ele está a nosso serviço. Não somos nós que estamos a serviço do dinheiro. Deus tem nos abençoado e suprido as nossas necessidades. E nós entendemos mais ainda que nós temos o dinheiro, não é o dinheiro que nos tem. Ou não é o dinheiro que pode nos ter. Nós temos o dinheiro ou temos a falta de dinheiro. Não é o dinheiro ou a falta de dinheiro que nos tem. Então nós conseguimos entender que o Senhor nos tem abençoado de todas as formas, inclusive suprindo as nossas necessidades financeiras. Paulo, ele nos chama nesses versículos a atenção para um princípio muito importante quando a gente fala sobre contribuição na igreja local. Ele nos chama a atenção para um princípio chamado generosidade. Generosidade. Ele diz assim, nos versículos 6 a 8: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O princípio que Paulo traz para nós é o princípio da generosidade, que nos motiva a contribuir, a ofertar e a dizimar com alegria, com liberalidade, não por obrigação, não por uma mera lei que nos fala você tem que dar, você tem que fazer, mas por uma espontaneidade daquele que entende que tudo que nós temos é de Deus. Eu estou contribuindo de maneira generosa e com liberalidade para a continuidade da expansão do seu reino na face dessa terra. Eu contribuo de forma alegre e de forma leve. Portanto, o que nós precisamos e devemos fazer é nos esforçar para que o ato de contribuir ele seja leve e seja alegre. E por que eu falo nos esforçar? Porque no início não é.
quem está iniciando numa dinâmica de contribuição regular na igreja local, através dos dízimos e das ofertas, de início, não é fácil você contribuir de forma regular, porque a conta que você faz é a seguinte: essa contribuição que eu estou dando, ela poderia ser parte do meu condomínio, que eu tenho que pagar todo dia 7. Ou essa contribuição que eu estou trazendo à igreja local, ela é parte da minha despesa mensal em casa. Ou essa contribuição que eu estou trazendo à minha igreja local, ela poderia ser uma parte ou o todo da escolinha dos meus filhos. A lógica humana nos traz essa equação e isso às vezes não fecha na nossa mente humana. Agora, à medida que nós nos esforçamos e nos abrimos para que o Espírito Santo possa nos ensinar que essa contribuição é um ato de louvor a Deus, é um ato de exaltação a Deus, é um ato de glorificar e de prestar uma homenagem a Deus, nós conseguimos entender que Deus abençoa aquele que dá com alegria, e que não faltará para o condomínio, não faltará para a escola da criança, não faltará para a despesa mensal, não faltará, porque Deus é aquele que supre tudo o que nos é necessário. Nós temos um Deus que nos supre naquilo que é necessário. É promessa dele para as nossas vidas. É promessa do Senhor para cada um de nós. E Ele nos supre em todas as áreas, não apenas na área financeira. E esse também é um outro risco que a gente corre, né? Porque às vezes a gente faz a conta assim, né? Então eu estou tirando X, mas esse X vai me fazer falta aqui. Mas às vezes esse X, ele não vai vir em espécie financeira para você, mas ele redunda em paz no seu lar. Ele redunda em saúde na sua família, ele resulta em alegria, em amor ao redor da mesa da sua casa, ele redunda em bênçãos na sua vida profissional, em clientes no seu negócio, em semente para você plantar e colher mais. Então nós temos um Deus que nos abençoa de maneiras intangíveis para nós. E por que nós devemos então contribuir com alegria? Porque Deus tem nos abençoado. Então, um exercício que nós devemos fazer é sentar, fazer as nossas contas e determinar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa contribuição regular conforme o nosso coração. Então eu pego e vejo o apóstolo Paulo falando assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, e não faça isso com pesar. Sente com a sua esposa, você esposa sente com o seu marido, e ensine também aos seus filhos a separar um percentual da sua renda como contribuição regular para a igreja local e para o reino de Deus. Essas palavras que o apóstolo Paulo nos traz, nos ensinando de que aquilo que é necessário não vai nos faltar, elas fazem eco com as palavras de Jesus, que nos disse também que o pão nosso de cada dia não vai faltar. As palavras de Jesus nos dizem que o pão nosso de cada dia não nos falta. E Jesus também falou sobre dinheiro. E Jesus falou algo muito interessante sobre o dinheiro.
Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim, que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois deuses. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E por que Jesus falou isso? Nós entendemos que quando nós não temos uma mordomia ou uma administração correta das nossas finanças, da nossa vida financeira, o dinheiro pode se tornar um Deus para nós. E aí nós estamos em grande perigo. Porque um dia esse Deus chamado dinheiro, ele pode nos inflar, ou ele pode nos jogar lá para baixo. Eu escutei de alguém uma vez dizer o seguinte: o dinheiro ele não leva desaforo. E eu fiquei pensando nisso muito tempo. O dinheiro não leva desaforo. O dinheiro não leva desaforo. E depois de muito tempo eu falei, é verdade. O dinheiro não leva desaforo. Trata o dinheiro de forma desaforada para ver se ele não escorrega entre seus dedos e você fica sem nada. Não leva desaforo. E quando nós, como cristãos, entendemos que esse dinheiro, esses tesouros, eles procedem de Deus para nós, nós não queremos tratar ele de forma desaforada. Nós queremos pegar um pouco, que com Deus pode ser muito, e tratar esse pouco, administrar esse pouco, às vezes espremer esse pouco, mas sabendo que esse pouco nas mãos de Deus pode se multiplicar. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que desse pouco nós podemos ainda tirar um pouco e falar, Senhor, é teu. Às vezes eu não estou fazendo isso com aquela alegria que eu gostaria, mas ensina-me a nutrir essa alegria, porque eu sei que esse pouquinho, essa ofertinha da viúva, pode ser muito abençoada pelo Senhor. Porque no pouco Deus pode fazer abundar. Irmãos, é muito bom, de verdade, poder falar com vocês de maneira séria e equilibrada sobre finanças. A gente teria muito a falar, mas eu acho que esse princípio de entender a mordomia cristã, que tudo vem de Deus e retorna para Ele, e esse princípio de generosidade, de exercitar essa generosidade, esse dar com alegria, e o entendimento de que o dinheiro pode se tornar um Deus, eu acho que são bastantes e suficientes para nós nessa manhã. E eu quero mais uma vez, e nós temos sempre feito isso, frisar o nosso compromisso como igreja local de administrar de forma muito zelosa todas as entradas financeiras que nós temos aqui. E é por isso que você recebe, mês após mês, o seu relatório financeiro do quanto entra, do quanto sai e de que maneira esse dinheiro tem sido gasto. Nós já frisamos esse compromisso no passado e queremos reafirmar ele, de que nós, como Igreja Batista Urbanova, não queremos ser uma igreja cofre, não queremos ser uma instituição bancária. Nós queremos usufruir de maneira sábia e eficaz, exercendo a mordomia como igreja, de tudo que entra, ser também usufruído em benefício daquele que precisa, para a glória do Senhor, para glorificar e homenagear o nosso Deus. De maneira que, com isso, nós queremos dizer mais ou menos assim: se existem muitos escândalos financeiros em muitas igrejas, e se existem muitos ensinos de barganha com Deus, nós temos batalhado para que aqui possa ser diferente.
para que com muita humildade e que com muita sobriedade, nós juntos como igreja possamos perceber o direcionamento de Deus e aplicar bem os recursos que chegam até nós. Amém? Aqui acho que pode dar um stop aqui já.